que você tem uma dificuldade de absorção, né? Será que tem como a gente aplicar uma tecnologia aí e melhorar essa absorção? E ir melhorando, em vez do animal tomar 2 vezes ao dia, se ele tomar uma vez só, já é o suficiente? A gente já consegue otimizar isso? Então, a gente está sempre correndo atrás dessas novidades para melhorar o mercado e para melhorar, principalmente quando a gente fala na área veterinária, da segurança e dar um conforto melhor, tanto para o animal quanto para o tutor na administração. Então, é isso que corre em nossas veias. A gente está aí em mais de 35 países e temos mais de 3.000 colaboradores. Falando um pouco do que é a Fagron Brasil, né? A gente tem aí 80 colaboradores, 20 farmacêuticos, e então os farmacêuticos estão divididos entre o time de P&D e o time de visitação, é aí que se concentram os 20 farmacêuticos. Nós temos 6.500 clientes e temos 2 conceitos. A gente aqui trabalha muito com hospital, né? Então, a gente vende para o hospital que faz manipulação, vende para a indústria e vende para o ramo farmacêutico, tá? Tanto farmácia de manipulação quanto a própria indústria. Nós somos responsáveis pelas soluções personalizadas para todos. Então, fazer trazer, né, uma ajuda na administração do medicamento e, como consequência, a gente tem a adesão ao tratamento por parte do animal mesmo e do próprio tutor que tem a facilidade de administração. E agora a gente vai rumo a 2025. 2024 nós fizemos todo um estudo, né? Vimos aonde a gente poderia entrar e ajudar vocês, e agora a gente está rumo à prática em 2025. Bom, eu vou falar um pouco de algo que é mais farmacêutico, que é o Cirspend. O Cirspend, ele é um agente suspensor em pó. Então, antes de entrar no Cirspend, vamos separar 2 conceitos que estão super importantes. Primeiro, o que é uma suspensão? A gente já começa por aí. Suspensão é quando você coloca um pó que é insolúvel dentro de uma água, ou de um propileno, ou de uma glicerina, né? Então, é um pó insolúvel dentro de um meio, né, de um veículo que não solubiliza aquele pó. Então, na prática, né, na prática nossa do cotidiano, vocês já jogaram talco na água? Jogando talco na água, ou ele boia, né, no caso do talco ele boia, de outros ativos ele boia ou ele vai para o fundo. Então, isso é uma suspensão. E qual a importância? Se você não tem um agente suspensor que realmente suspenda esse pó, imagina o tutor tirando na seringa, né, a suspensão, também é conhecida como xarope, tá? Muitas vezes o pessoal fala, é o xarope, mas o veículo não é xarope, né? Porque é uma suspensão, o xarope é um tipo de suspensão. E aí, na hora que o tutor puxa, as primeiras puxadas você vai ter mais veículo. E as últimas estarão o princípio ativo. Então, com isso, você não tem segurança de dose. Por quê? As primeiras provavelmente serão uma subdose e as últimas uma sobredose. Então, com isso, aí você pode perguntar assim, de quem que é a culpa? De ninguém. Porque a prescrição está correta, a manipulação manipulou corretamente com os ativos, a dosagem tudo correta. O que aconteceu? O veículo suspensor que não foi usado adequadamente para fazer essa suspensão, tá? Então, isso é importante a gente ter logo de começo. Qual é a diferença do Cirspend? Tá? Primeira coisa, ele tem uma tecnologia que a gente chama de tecnologia suspensora ativa. Por quê? Ele promove suspensões que são homogêneas. Quando a gente fala de suspensão homogênea, significa que o ativo está ocupando todo o frasco. Então, não importa se é a primeira, se é a segunda, se é a 20ª tomada, você vai ter ali a quantidade exata de princípio ativo que aquele animal precisa. Então, você não vai ficar preocupado com
com essa diferença de dose. Além disso, o que é super importante? Que essa homogeneidade dure todo o tempo de tratamento, porque senão você tem uma homogeneidade no começo do tratamento e no final você já tem uma sedimentação do princípio ativo lá no fundo do frasco. Então, o Sirspend, ele evita a sedimentação, ele evita que fique aquela crosta no fundo do frasco, que aquela crosta é o princípio ativo. Então, ele está ali, muitas vezes, o tutor chacoalhando, ele não consegue ressuspender esse pó, ele está grudado lá no fundo. Aí o tutor bate no fundo do frasco, vira ele ao contrário, mas ainda já grudou ali, já sedimentou. Então, o Sirspend evita a sedimentação, ele promove uma baixa redispersão, porque você não precisa fazer uma ação vigorosa, né, para ele ressuspender, e ele impede uma viscosidade excessiva, porque tem alguns agentes suspensores que, quando eles entram em contato com o pó, ele não fica uma suspensão, ele vira uma pasta. E aí, uma pasta você não consegue tirar com a seringa mesmo, e nem com outro tipo, nem no gota-gota, de repente, se for uma suspensão para silvestres, por exemplo, pode dar no conta-gotas. E aí ele não sai, ele não consegue nem puxar do conta-gotas. Então, isso é a principal ação do Sirspend nas formulações. Falando um pouquinho, né, sobre o que ele traz além disso, então ele traz precisão de dose, como eu falei para vocês, a primeira tomada tem a mesma quantidade de dose da segunda, você tem uma compatibilidade comprovada, o Sirspend, ele não está só no Brasil, ele tem outras empresas do Grupo Fagron que estão lá fora. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam muito o Sirspend na área hospitalar, e para tudo isso, nós testamos a compatibilidade dele com diversos ativos. A gente, até a última vez que a gente fez o levantamento, nós tínhamos mais de 375 artigos publicados com a linha Sirspend. Então, a gente tem alta eficiência, a segurança nos ingredientes, que é muito importante, principalmente quando a gente fala do mercado veterinário, tem que tomar cuidado, tem animal que é muito, muito sensível, às vezes a fórmula é inteira limpa, né, não tem nenhum ingrediente controverso, mas desenvolve uma reação no animal. Então, às vezes tem ali um produto que não é comum dar reação, mas ele acaba dando porque aquele animal é extremamente sensível. Você tem um conforto, né? Tanto para quem usa quanto para quem administra, e uma padronização e segurança. Isso é muito importante, porque fazendo aí a manipulação com o Sirspend, todas as formulações que vocês forem receber, que o tutor vai receber daquele tratamento contínuo, elas serão iguais. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala da segurança, né, que o Sirspend ele atribui aí, o que a gente está falando? A gente está falando de uma formulação que é 100% limpa, 100% clean. Por quê? Ele não tem gordura trans, ele não tem lactose, não tem lácteo, não tem parabeno, não tem xilitol. A gente não trabalha nem com açúcar, nem com adoçante ou edulcorante, né? Então, o Sirspend, ele não tem nenhum dos dois, então não precisa ter preocupação alguma. Ah, Ju, mas o animal, ele é bem criterioso aqui, e se tiver um sabor doce, posso colocar? Pode. E nesse caso, pode colocar algum tipo de adoçante? Pode. Tem adoçantes naturais que os pets podem usar, é o caso da talmatina e da neoesperidina. Então, esses adoçantes são possíveis os animais usarem. Não tem sorbitol, né? Não tem etanol, destrose, glicerina e principalmente propileno glicol. O propileno glicol, para nós desse lado, né? Ele é muito complexo. Porque ele é um produto que a gente usa muito, principalmente para fazer aí as ligações das formulações, mas nós sabemos aí da impossibilidade de usá-lo. Então, no Sirspend, a gente não tem nada que seja controverso.
Quais são os tipos de Sirspend que a gente tem? Nós temos 2 tipos e eles são super importantes serem respeitados, tá? Essa escolha, ela é de acordo com a farmácia, né? A farmácia faz essa escolha porque é de acordo com o princípio ativo. Sendo assim, qual é a importância para vocês saberem por que é importante o uso de Sirspend? E se vocês quiserem, vocês podem até, quando fizer uma prescrição de uma suspensão, pode colocar usar Sirspend, não tem problema, porque aí você tem a garantia que a farmácia vai usar. A Tudo de Vet a gente já sabe que usa muito Sirspend, só faz as suas suspensões aquosas, né, em Sirspend, mas para reafirmar, pode escrever, não tem problema. E aí as meninas sabem qual que usar. Como é que a gente faz essa divisão de 2 tipos de Sirspend? O primeiro deles é o Sirspend pH 4. Qual é a importância dele? Por que ele é diferente? É porque o Sirspend, além de todas essas vantagens que eu passei para vocês, o que ele faz? Ele forma um sistema tampão. O que é esse sistema tampão? É como se ele protegesse aquele ativo no pH que ele faz efeito. Então, imagina, a água que a gente, né, a água purificada, ela geralmente aí está num pH de 6,5 a 7. Imagina se a gente não usa o Sirspend, o pH 4. O ativo, ele tem a sua ação maior no pH 4. Você joga ele direto na água que tem pH maior, a chance dele neutralizar é muito grande. Aí, quando é administrado para o animal, ele já não tem a sua efetividade total. Ele perde a efetividade. Toda vez que você neutraliza, você tem uma perda na efetividade. Então, por isso que a gente trabalha com 2 tipos de Sirspend. O pH 4 é para ativos ácidos, então a nossa grande maioria é feita em pH 4, né? Os ativos têm essa característica. Então, aqui trazendo alguns exemplos, a amitriptilina, a ciprofloxacino, os cardiotônicos têm pH 4. Então, em sua grande maioria, é o pH 4. E o outro que a gente tem é o Sirspend SF Alca, que são indicados para os ativos que têm pH mais alcalino, ou seja, pH maior. Então, o que a gente tem aí? Omeprazol pó, pantoprazol pó, furosemida, e aqui eu quero fazer um adendo para vocês. Né? Serve até como uma forma de curiosidade. Eu acredito que vocês que trabalham bastante com farmácia de manipulação já tenham recebido alguma ligação da farmácia perguntando assim: eu recebi uma prescrição que a gente tem junto atenolol e furosemida. Podemos separar? Por que podemos separar? Porque você tem uma incompatibilidade de pH. A furosemida, ela precisa ter um pH maior, um pH alcalino para fazer efeito. Se você coloca os 2 juntos, ou se você sobe o pH, você inativa o atenolol, se você baixa, você inativa a furosemida. Então, a furosemida, ela tem que ser sempre separada desses ativos que tem pH ácido. Tá? E aí, a gente tem o omeprazol pó, pantoprazol pó, o lansoprazol não é muito usado, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, o itraconazol, embora seja da família OL, né, ele não é um inibidor de bomba, então ele é usado no Sirspend pH 4. E isso é super importante, porque você mantém a estabilidade dele para que ocorra, né, a efetividade desse produto. Aqui é a quantidade, né? Só para vocês saberem que o Sirspend é possível fazer a suspensão e também é possível fazer a pasta. Geralmente, o veterinário ele fica um pouco receoso com a pasta por conta dos ingredientes que compõem, né, essa pasta. Então, com o Sirspend é o mesmo produto, é o mesmo, não tem nada de diferente. Qual é a diferença? A concentração.
É só isso. Então, quando você tem suspensão, o pH 4 é usado 5%, o álca 6,3%, e na pasta oral você aumenta aí para 10 a 15%, porque ela tem que ficar mais durinha, né? Ela fica mais consistente. Então, é só aumentar, você não precisa colocar, né? Não precisa se preocupar que a farmácia vai colocar algo que seja, que aumente a viscosidade, que tenha alguma coisa que seja doce, enfim. Não tem essa preocupação, porque é o mesmo ativo. Se precisar de sabor, dá para colocar. Se precisar de algum edulcorante, também dá para colocar aqueles que são compatíveis. Falando um pouquinho da compatibilidade, né, comprovada que eu falei para vocês, são aí mais de 340 estudos publicados, e para isso a gente tem o omeprazol, que é compatível, a gente tem os cardiotônicos, nós temos gabapentina, que é compatível, que dá para ser feito, né? Então, qual é a diferença? Alguns, né, por conta da estabilidade mesmo, alguns terão que ser colocados em geladeira, né, conservados em geladeira, outros em temperatura ambiente. Mas isso, a farmácia está apta a colocar as etiquetinhas de conservar em geladeira, de mandar em isopor, tudo certinho, eles têm toda essa documentação inteirinha em mãos. Então, dá para fazer sem problema nenhum. E aqui, eu gostaria de entrar num produto que é muito complexo, né? Que é o estudo com o itraconazol. O itraconazol foi feito um estudo só para ele. Por quê? Como ele é pellets, né, ele tem aí uma instabilidade muito grande, tá? Então, foi feito um estudo com 20 miligramas por ml, então é uma dosagem que é dentro do usual, né? Óbvio que depende do peso, mas assim, tá aí dentro do usual. Ele se manteve estável por 90 dias, então a gente sabe que tem a esporotricose, é isso, Bia? Isso mesmo. A esporotricose, que é uma doença, né, que é muito ingrata, a gente já sabe disso, então, e não o tratamento é contínuo, né, você não tem aí 15 dias, por exemplo, de antibiótico e melhora, não é contínuo, ele é um tratamento longo, e no estudo, ele se manteve com o Sirspend, né, estável por 90 dias sem geladeira. Então, o tutor não precisa se preocupar, eu esqueci hoje de colocar na geladeira, tem algum problema? Não tem? Não tem problema, tá? Então, vocês podem passar suspensão de itraconazol para 90 dias de tratamento, que não tem problema, ela não vai desestabilizar, não vai oxidar o princípio ativo, tá? As meninas e a própria farmácia de manipulação, ela está ciente do uso dos conservantes, o que pode, o que não pode ser usado. Então, o itraconazol a gente deu uma atenção muito especial, porque a gente sabe da necessidade desse princípio ativo. E fechando, né, a minha parte farmacêutica, né, o Sirspend, ele está presente na farmácia, né, com essa segurança toda que a gente consegue, e com a praticidade que a gente consegue promover, nos hospitais. Então, vamos supor que você tem um animal que ele está internado, né, e ele precisa tomar a medicação por sonda. Existe? Você pode usar o Sirspend, porque ele não causa obstrução na sonda. Então, isso é super importante, não é só no tratamento de casa, no tratamento em hospitais, com aqueles animais que estão ali mais debilitados, você pode usar o Sirspend sem problema nenhum. Então, a gente está no médico, né, que a gente promove essa confiança com relação às doses, e no paciente, né, que você tem aí a segurança e a tranquilidade para o tutor de administrar o medicamento. Bom, a minha parte era essa, eu vou abrir só um pouquinho, Bia, para se de repente surgir alguma dúvida, se vocês querem comentar alguma coisa, se ficou alguma dúvida aí no ar, porque eu sei que é um produto que é mais farmacêutico mesmo, né, que a gente está falando de estabilidade.
Eu fico à disposição. Eu tenho, nossos relatos são sempre maravilhosos com o Suspende. Ele realmente dá uma estabilidade, uma diferença enorme. A gente utiliza muito o itraconazol e a gente vê que a fórmula realmente fica mais estável, o resultado é mais eficaz. Então, assim, a gente ama trabalhar com e ver resultado, né? Resultados comprovados cientificamente, isso é melhor ainda. E na prática clínica E também, na né? prática clínica também. Isso é importante. Pode começar, Bia. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito do Maxolve. O Maxolve é uma coenzima Q10 inteligente, né? Vamos entender um pouco o que é a coenzima Q10. A coenzima Q10 ela é uma enzima endógena que está presente em todos os mamíferos, tanto a gente quanto os cães, os gatos, e ela atua ali na respiração mitocondrial. Ela ativa a ATP sintase ali no ciclo de Krebs. E ela está presente em órgãos com elevada atividade metabólica, então o coração, o fígado, o rim, o pâncreas, o cérebro, tem muita atividade mitocondrial, tem muita coenzima Q10. E à medida que a gente vai envelhecendo, né, a gente e os animais, essa coenzima Q10 ela vai sendo diminuída, né, a produção dela endógena ela vai sendo diminuída. E é muito, muito importante a suplementação de coenzima Q10, principalmente aí nos animaizinhos idosos. Ele tem ação antioxidante, anti-inflamatória. A gente é um nutracêutico que se utiliza muito na cardiologia veterinária. Você também a gente utiliza bastante nas doenças neurodegenerativas e na longevidade e aumento da imunidade como um todo, né? É um nutracêutico excelente aí para suplementar esses animais. E a coenzima Q10 tradicional, ela possui alguns desafios, né? Ela possui uma baixa biodisponibilidade quando a gente administra na via oral, porque ela tem uma dificuldade de ser absorvida por conta do tamanho, né? Ela é uma macromolécula. Quando a gente administra na via oral, a coenzima Q10 tradicional, 80% dela é excretada, somente 20% é absorvida. Então, o veterinário, para compensar essa perca de absorção de coenzima Q10, ele tem que administrar bidiotide e aumentar a dose, né? Além disso, a coenzima Q10 tradicional, ela é lipofílica. Então, para você ter uma absorção considerável de coenzima Q10 no organismo do paciente, a gente tem que administrar junto com a refeição, né? E a gente sabe que muitas vezes não é possível. Então, por conta desses desafios, a gente trouxe o Maxolve, que ela é uma coenzima Q10 em nanoemulsão, é uma nanotecnologia em via oral, onde ela tem uma estrutura fosfolipídica. Então, essa aqui é a estrutura do Maxolve. Então, a parede externa dela é hidrossolúvel, enquanto a interna é lipossolúvel. O que isso significa? Que ela é muito mais biocompatível. Você vai ter uma maior biodisponibilidade. Então, a gente consegue ter 500% mais biodisponibilidade de coenzima Q10 no organismo do paciente do que quando comparado com a coenzima Q10 tradicional. Então, você possibilita uma menor dose, uma redução de dose de coenzima Q10, e você possibilita uma menor frequência de administração. Então, o Maxolve ele é uma coenzima Q10 CID, tá? É um concentrado de coenzima Q10, 500% mais biodisponível por conta dessa tecnologia de nanoemulsão. Além disso, a facilidade de administrar ele é por conta da sua propriedade, da sua forma, né? É um produto líquido. Então, a gente consegue solubilizar na água e a gente consegue ter os altos níveis de coenzima Q10 no organismo do paciente durante 24 horas. Bom, aqui tem um comparativo do Maxolve com a coenzima Q10 tradicional. A gente pode ver que o Maxolve, ele tem 3 picos de ação no organismo do paciente, né? Em 3, 6 e 11 horas, enquanto a coenzima Q10 tradicional só tem um pico de ação em 6 horas. E a gente pode ver que o maior pico de ação da coenzima Q10 tradicional, nessa linha preta, é muito inferior ao menor pico de ação do Maxolve. Então, a gente consegue ver na prática, né, os benefícios do Maxolve no organismo do paciente. Com pouco tempo de administração, a gente já vê o animal muito mais ativo, né, muito mais, dá um up, assim, tanto em cães quanto em gatos, que a gente utiliza bastante, principalmente aí nessa questão dos animaizinhos idosos. Eu trouxe aqui um pouquinho das indicações do Maxolve. Como eu disse, na cardiologia veterinária se utiliza bastante o Maxolve,
Tem estudos que mostram, né, que quanto menor a concentração de coenzima Q10 no organismo do paciente cardiopata, maior é a insuficiência circulatória desse paciente. Então, você suplementar com a enzima Q10 é extremamente benéfico, até para a gente diminuir a progressão da doença cardio. Aquele animalzinho cardiopata em estágio A, estágio B1 de cardiopatia, que não tem indicação de uso de alopático, como, por exemplo, o Pimobendan, a gente pode entrar com o Maxolve, tá? Até para diminuir a progressão, e a gente também pode entrar com o Maxolve em animaizinhos com doença cardiovascular mais avançada, ali a partir de estágio B2, tá? Até como preventivo também, animaizinhos ali entre 6, 7, 8 anos, dependendo do porte, já entra na terceira idade, né? A gente pode suplementar para evitar que aquele animal desenvolva uma doença cardiovascular. A gente trabalha muito doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, a disfunção cognitiva. Por quê? O Maxolve, ele aumenta a oxigenação cerebral, aumenta a atividade cerebral nesse paciente, então você consegue tratar e prevenir a disfunção cognitiva. É o combinho do idoso ali, cardiopatia, disfunção cognitiva, por conta da ação o antioxidante do Maxolve, a gente pode trabalhar hepatopatias, pacientes oncológicos, animais renais, então aquele gatinho renal, a gente consegue aí associar, de repente, o Maxolve com ômega 3, com complexo B, com acetilcisteína, né, para diminuir ali os níveis das enzimas renais, né, daquele paciente. A gente trabalha muito a questão da doença periodontal, por conta da ação anti-inflamatória, né, imunidade, longevidade, saúde mitocondrial, né, é um excelente ativo aí para a gente melhorar a saúde como um todo do paciente por conta da ação antioxidante, anti-inflamatória e dar uma sobrevida para aquele paciente, né, ele envelhecer de forma saudável. A gente trabalha bastante a recuperação muscular e desempenho esportivo, principalmente em equinos. A gente sabe que animais atletas, equinos e cães também, né, de alto desempenho, o excesso de exercício físico nesse paciente causa um estresse oxidativo da musculatura e acaba diminuindo o desempenho dele. E quando a gente suplementa com o Maxolve, você vai ter uma melhora da recuperação muscular, né, você vai ter mais oxigênio ali para aquela célula muscular trabalhar e o animal vai render mais, tá? Você vai melhorar a recuperação muscular desse paciente. E a gente trabalha bastante também nos equinos a questão da qualidade espermática, da reprodução em equinos. A gente sabe que o Brasil é um país que exporta muito material genético de equinos, né? E no macho ele melhora a concentração espermática e na fêmea ele melhora a resposta ovariana. Então, a gente trabalha aí principalmente cães, gatos e equinos com o Maxolve. Aqui está um pouquinho das doses do Maxolve, tá? Como eu disse, ele é um produto líquido, então a gente consegue fazer ele na forma isolada, envasado em gotinhas, e consegue fazer associado. Então, se for fazer ele de forma isolada, a gente consegue trabalhar em gotas e a dose é bem baixa. Então, animais de porte pequeno, aí, cães e gatos de até 15 quilos, é de 1 a 2 gotas por animal por dia. Cães acima de 15 quilos, de 2 a 4 gotas por animal por dia. Tá? Então, uma gota de Maxolve tem 10 miligramas de coenzima Q10, que corresponde a 50 miligramas da Q10 tradicional. Então, ele é um concentrado de coenzima Q10 aí na sua máxima biodisponibilidade. Tá? Bom, aqui um pouquinho das formas farmacêuticas, né, que eu já falei um pouquinho. Então, ele é um produto que chega para a farmácia de manipulação pronto. Então, a farmácia de manipulação pode só envasar, né? Ele é um produto líquido, pode só envasar e trabalhar o Maxolve isolado, né? A gente pode fazer associações em suspensão pastoral e biscoitinho também. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito do PEA. O PEA também já é um velho conhecido da VET aí, né? Os veterinários gostam bastante do PEA. O PEA, ele é um lipídio endógeno presente em todos os mamíferos. Ele atua como regulador de processos inflamatórios. Então, ele é liberado principalmente quando existe algum evento estressante, como algum trauma ou algum tipo de inflamação. E ele é um endocannabinoide que atua em CB1 e CB2, em receptores endocannabinoides CB1 e CB2, tendo uma ação analgésica e anti-inflamatória excelente. Além disso, o PEA, quando a gente suplementa, você tem uma melhora da resposta imunológica daquele paciente. Por conta da ação analgésica e anti-inflamatória, a gente consegue tratar tanto doenças articulares quanto dermatite atópica.
Além disso, a gente consegue atuar ali, desinflamando o sistema nervoso central, tendo uma proteção contra doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, a epilepsia. Bom, e o PEA bioativo, ele é o único PEA do mercado magistral que ele é micronizado. Então, essa característica dele ser micronizado, da redução do tamanho da partícula, permite uma maior absorção do PEA no organismo do paciente e uma melhor eficácia do tratamento. Então, com o uso do PEA bioativo, possibilita uma dose mais baixa e uma melhor resposta clínica naquele paciente, né? Ao contrário aí do PEA de uso comum, que tem uma resposta clínica mais lenta, mais demorado, por ser um nutracêutico também, muitas vezes o tratamento aí é de uso contínuo e no mínimo de 30 dias, com o PEA bioativo, com uma semana de tratamento, a gente já consegue ver o animal muito mais disposto, principalmente se é aquele pacientezinho que faz uso de gabapentina, que faz uso de pregabalina, né, que já está ali nas doses máximas desses ativos anticonvulsivantes, a gente consegue associar o mesmo tratamento, não a mesma forma farmacêutica, mas ao mesmo protocolo, e o animal, um pouco o tempo de administração, a gente já consegue ver ele muito mais ativo, né? Então, por ele ser micronizado, você vai ter uma melhor resposta clínica e uma maior eficácia no tratamento. Além disso, o PEA bioativo, por ele ser micronizado, possibilita a gente administrar ele na via transdérmica sistêmica. Então, a gente consegue fazer naquele gatinho idosinho, com dor articular, dor em coluna, no pavilhão auricular ali, o PEA bioativo sendo absorvido de maneira sistêmica, principalmente em regiões que têm uma maior vascularização, como, por exemplo, o pavilhão auricular ou a região inguinal. Além disso, o PEA a gente consegue também fazer ele na forma tópica no local da dor. Então, tem farmácias que utilizam aí para animais que têm luxação de patela, faz no local da dor. Obviamente que você vai ter uma menor absorção, porque é uma região menos vascularizada, mas também tem uma ação analgésica local, tá? Como que o PEA ele atua, né? Qual que é o mecanismo de ação do PEA? Ele atua diminuindo a atividade ali dos mediadores pró-inflamatórios. Então, você vai ter uma redução do recrutamento dos mastócitos, você vai ter uma diminuição da ativação das células gliais e você vai ter uma redução ali dos mediadores pró-inflamatórios como o COX-2, o NOS. Então, ele vai atuar desinflamando ali na cascata de inflamação e vai atuar na percepção de dor. Então, ele vai atuar ali em CB1, CB2 de neurônio. Por isso que a gente tem essa aplicação em sistema nervoso central também. As principais indicações do uso do PEA, né? A gente utiliza muito para dermatite atópica e dermatite alérgica à picada de pulga, né? A gente sabe que a dermatite atópica nada mais é do que uma inflamação crônica, e o PEA, como tem essa propriedade anti-inflamatória, diminui aí a questão da inflamação cutânea e dando uma melhor sobrevida para o paciente, né? Ele vai diminuir o prurido, vai diminuir a inflamação, descamação, né? Então, você consegue ter essa resposta, principalmente na dermatite atópica, aqueles pacientinhos que também já fizeram de tudo, e tem um veterinário que associou o PEA com a ciclosporina, que associou, por exemplo, com o Apoquel, né, o oclacitinib também, né, que a gente consegue manipular o oclacitinib, inclusive manipular o oclacitinib junto com o PEA bioativo, para potencializar o efeito do oclacitinib, a gente possibilita essa formulazinha, e você consegue ter uma melhor resposta do paciente, tá? Então, você potencializando ali o efeito do oclacitinib, você melhora a resposta anti-inflamatória do paciente. Além disso, a gente trabalha muito a questão da dor crônica e dor neuropática. O PEA a gente usa bastante em animais que fazem uso de gabapentina e pregabalina, como eu já disse, né? A gente pode associar ao mesmo protocolo da gabapentina e da pregabalina, a gente consegue segurar doses desses pacientes, né? Aquele paciente que já está na dose máxima ali de gabapentina, não tem mais o que fazer, não tem mais para onde ir, a gente consegue associar o PEA e dar uma melhor analgesia para aquele paciente. Eu tenho um veterinário aqui de São Paulo que conseguiu espaçar as aplicações do Librela com o uso do PEA. Então, o Librela, em vez de fazer mensalmente, está fazendo a cada 2 meses, e o Librela, a gente sabe que a longo prazo não se sabe os malefícios que causa no paciente. Lá no Canadá já tem relatos de nefropatia por conta do uso do Librela. Então, se a gente consegue diminuir as aplicações, melhor ainda, né?
A gente trabalha muito a analgesia preventiva e dor pós-cirúrgica, então a gente consegue fazer uma formulazinha para aquele animal que vai entrar em um procedimento cirúrgico, como, por exemplo, uma mastectomia, né? Uma mastectomia é uma cirurgia muito invasiva que tira toda a cadeia mamária da fêmea, então o pós-cirúrgico é terrível, então a gente consegue ali associar ao tramadol, a dipirona, para potencializar o efeito analgésico desse paciente no pós-cirúrgico. Animaizinhos epiléticos e doenças neurodegenerativas, como eu disse, o PEA ele atua em CB1 e CB2 de sistema nervoso central também, conseguindo diminuir aí as crises epiléticas dos pacientes, tá? E a gente consegue também reduzir as sequelas da sinomose. Tem muito paciente que faz uso de PEA associado aí ao fenobarbital. Então, o veterinário conseguiu, inclusive, tirar o brometo de potássio daquele paciente, que é um ativo extremamente hepatotóxico, associou o PEA bioactive, que é um nutracêutico que não tem efeitos colaterais, e o fenobarbital, o animal está respondendo super bem. Eu tenho relatos de veterinários que estão utilizando o PEA bioactive para doença inflamatória intestinal. Eu procurei, não achei trabalhos que falam do PEA na doença inflamatória intestinal, mas tem muito relato de veterinário que está utilizando aí, né, conseguiu tirar os anti-inflamatórios esteroidais e está só com o PEA segurando muito, muito bem a resposta inflamatória desse intestino irritado, né? Como eu disse, displasia, discopatias, dor crônica, animaizinhos que têm dores articulares no geral, a gente consegue ter uma ótima resposta aí, de repente associado com uma curcumina, um MSM, um UC2, uma glucosamina, uma condroitina, a gente consegue ter essa melhor resposta, né, do paciente com dores articulares, dando uma melhor qualidade de vida para ele, diminuindo a dor, o animal ficando muito mais ativo, né, que é isso que o tutor quer, que o animal não fique sofrendo. E, além disso, a inserção do cannabis. Tem muito veterinário que faz a inserção do cannabis com o PEA. Então, antes dele entrar com cannabis, ele entra com o PEA para ver como o animal vai reagir. Também tem veterinários que fazem o PEA junto com o cannabis. Eles não fazem competição ali em receptor CB1 e CB2, eles atuam em sinergia. Então, a gente consegue também associar o PEA bioativo junto com o cannabis medicinal. Bom, e é um produto super, que tem muitos estudos, né, que tem muito trabalho falando a respeito do PEA na veterinária. É um produto super seguro e o PEA micronizado é um produto mais eficaz, né? E você tem uma segurança na veterinária também quando a gente fala do uso do PEA, principalmente para manejo de dor e para manejo de dermatite atópica. Aqui está um pouquinho da dose do PEA, tá? É uma dose ampla, é uma dose de 5 a 30 miligramas por quilo CID. Então, a gente sempre indica iniciar numa dose inicial, né, de 5 a 15, e vai aumentando conforme a necessidade. Então, é um produto que tem uma base científica robusta, não causa efeitos colaterais. Tanto o PEA bioactive quanto o Maxove pode ser utilizado a longo prazo, de uso contínuo, tá? São nutracêuticos excelentes. Na prática, a gente vê ali uma melhor resposta do paciente. E a gente são ativos que melhoram a biodisponibilidade por conta da tecnologia agregada. E o PEA, a gente tem uma ótima alternativa aí para analgesia e inflamação dos pacientes. Bom, eu trouxe algumas sugestões de fórmulas, né? A gente sabe que o veterinário ama sugestõezinhas de fórmula. E eu tenho certeza que quando eu falar as aplicações dessas sugestões, vai vir algum paciente aí na cabeça de vocês. Bom, então, uma sugestão de fórmula para modulação de dor crônica em cães e gatos. Então, a gente tem aqui o PEA bioactive, o Maxove, a curcumina e o MSM em pastinha oral, tá? Então, eu coloquei 60 dias, mas aí fica a critério do veterinário, a gente consegue fazer uso contínuo. Como eu havia dito, né, o oclacitinib manipulado aí, associado ao PEA bioactive, também tem uma ótima resposta para a dermatite atópica, tá? Um suplemento para cães cardiopatas, cães e gatos cardiopatas. Então, o Maxove, o Resvitec, que é um resveratrol, que também vocês encontram na Tudo de Vet. É um resveratrol 10 vezes mais biodisponível, que ele tem uma tecnologia onde ele tem uma liberação gradual. Tá? Então, é um resveratrol que vai ter liberação durante 24 horas no organismo do paciente, tendo uma liberação lenta. Então, associado aqui para cães e gatos
cardiopatas, o Maxolve, coenzima Q10, o Resvitec, o Resveratrol, vitamina E, selênio e a taurina, em biscoitinho, um suplementozinho para envelhecimento saudável, né? Aquele pacientezinho que está iniciando a terceira idade, o tutor também quer entrar com uma suplementação para melhorar o envelhecimento daquele paciente, dar uma longevidade a mais para ele. Então, o Maxolve, o Resvitec, ômega 3, a glucosamina, condroitina, cobre, selênio, vitamina C, vitamina E, super completo aí, tanto para a função cardíaca, para uma neuroproteção e para a gente também trabalha a questão renal também, né? Bom, uma formulazinha para suporte nutricionais para animaizinhos atópicos. Então, uma fórmula para melhorar a barreira cutânea. Então, eu trouxe aqui o PEA Bioactive, a biotina, o beta-vitate, que é uma beta-glucana aí com 80% de padronização, significa que é uma beta-glucana com 80% de pureza. Então, PEA Bioactive, biotina, beta-glucana, vitamina A e ômega 3. Eu também trouxe uma fórmula para redução de dor articular e aumento da mobilidade. Então, aqui a gente tem o C2, o PEA Bioactive, a glucosamina e a condroitina em pastinha, tá? Todos ativos nutracêuticos aí que podem ser utilizados de acordo com o protocolo do veterinário. Eu coloquei 30 dias, mas pode ser de uso contínuo, tá? Bom, pessoal, muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida também, estou à disposição. São ativos excelentes, como eu disse, na prática, a gente consegue ver a resposta do paciente. Obrigada, meninas, foi maravilhoso. Pessoal, a gente vai abrir aqui para as perguntinhas. A Débora Sender levantou a mão. Boa noite, minha amiga. Você tem alguma dúvida? Tá no mudo. Débora, tá no mudo. Pronto. Oi, Dani. Não, eu não tenho dúvida, não. Estava dando oi mesmo para você. Ah, tá ótimo, minha amiga. Prazer ter você aqui com a gente. Sempre. Deixa eu só fazer um complemento aqui com relação ao PEA, né, que a Bia explicou de forma espetacular. Na hora de iniciar, né, o tratamento com aquelas dosagens que ela falou que é para começar mais baixo, qual é uma reação adversa que pode acontecer logo no começo, né, nos 2, 3 primeiros dias no máximo? É uma letargia do animal, e isso pode acontecer exatamente porque o PEA é micronizado, então ele tem uma efetividade maior do que aquele que é o PEA normal, que não tem esse tamanho de partícula menor. Como ele tem uma efetividade maior, ele pode trazer esses casos de letargia, mas isso não é preocupante, tá? É só um efeito mesmo que o próprio produto traz no início. São os 3 primeiros dias, pode ocorrer essa letargia, mas por conta disso. Tá? Era só isso que eu queria fazer esse adendo, porque pode, né, preocupar. Então, é bom para vocês também já deixarem de pré-aviso para o tutor, né? Falar, se ele ficar mais letárgico, mais devagar, não se preocupa, porque ele tá, o organismo se acostumando com o produto. Já aconteceu, Juliana, com a gente. A gente percebia que isso acontecia quando o veterinário já começava com a dose realmente mais alta, e aí a gente indicou, depois de conversar com vocês, a gente começou a indicar, né, começar com a dose mais baixa e ir ajustando. E deu super certo, a gente tem muito resultado bom com o PEA, também para dermatite atópica, para prurido, com diminuição de prurido, associado, obviamente, com outras formulações, né, tópicas também, mas tem uma resposta maravilhosa. E para dor, principalmente para dor também, para animais idosos, questão de convulsão, epilepsia, nossa, assim, é maravilhoso. A gente tem muitos resultados positivos com PEA.
É isso mesmo, as dores articulares, né, também, que a gente sabe que aquele animal que ele é mais idoso, você vai pegá-lo, você tem que tomar cuidado como é que você pega, ele demora para levantar, então você tem essa, você consegue ver essa diferença. E sobre Melhora muito a mobilidade. Exatamente. E sobre a dosagem, a gente, até um tempo atrás, indicava a dosagem mínima de 10 miligramas, né? E aí, conforme a gente foi recebendo esses relatos, né, de letargia, nós já diminuímos para 5 miligramas, porque ele já começa a fazer efeito, não tem problema, né? E ele diminui esse quadro de letargia que muitas vezes é preocupante para o tutor. A gente recebe muitas dúvidas de veterinários querendo sugestão de medicamentos que possam utilizar em convulsão, né? A gente dá essa alternativa. A gente vê hoje em dia tanto falar aí dos endocannabinoides, de canabinoide, né? E veio o PEI aí para ajudar nesse sentido. Então, assim, eu sou muito fã, falo nas palestras que a gente apresenta também, e gosto bastante do PEI. Foi o que eu falei, é mais um ativo que a gente tem resposta na prática, embasada em artigos científicos, né, na literatura científica. Então, isso é maravilhoso. Você tem mais alguém com alguma dúvida, pessoal? Tem alguém com dúvida? Esse é o momento. As meninas estão aí, a Juliana e a Beatriz. São expert no assunto. Vocês têm, pessoal, alguma dúvida? Se não tiver, meninas, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Juliana aí, do PID e da Fagron, desenvolve só ativos maravilhosos que só contribuem aí para a área PET. Muito obrigada. Obrigada, Beatriz, está sempre com a gente, junto com a gente nos nossos eventos, visitando lá junto com a gente. Sim. Então, a gente super agradece vocês. Para quem ficou até aí agora, muito obrigada. A gente vai continuar com o nosso ciclo de palestras com outros fornecedores também, então fiquem atentos lá às nossas páginas de Instagram, às nossas publicações que a gente vai divulgando para vocês. Obrigada, meninas, e boa noite. Boa noite, muito obrigada a todos que ficaram até aqui e nos vemos em breve. Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida também estou à disposição. Tem o Instagram para entrar em contato. Logo mais estou aí no Rio de Janeiro visitando vocês aí junto com o Paulo, com a Thaís, com as meninas aí da Tudo de Vet. Sim, pessoal, a gente vai disponibilizar, para quem ficou até o final aqui, a apresentação das meninas, a gente vai enviar para o contato que vocês fizeram lá o cadastro. Tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a Tudo de Vet, a gente encaminha também a dúvida lá para as meninas, e a gente está aqui para ajudar vocês. Muito obrigada para quem ficou até agora, e boa noite. E beijos. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada.